Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, versículo 2. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafa, e estamos mais aí um dia com o nosso devocional da Dor ao Milagre, da pastora Fabiola Mello. E eu gostaria de te convidar a continuar nesse devocional comigo. É o terceiro dia, vamos dizer assim, né? Que o primeiro só foi uma introdução. E hoje nós vamos falar sobre a poda. Mas antes disso, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo o que o Senhor está falando contigo. Compartilhe esse vídeo com mais alguém e curta também, né? E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum devocional. Nós temos, além desse, nós estamos fazendo Divinamente e temos outros aí, Divertidamente, Salmoterapia. Tudo isso é vídeos da nossa família para abençoar a sua família. Vamos lá para o devocional de hoje? Então, o devocional de hoje tem como título A Poda. Você já viu uma planta ser podada? É provável que sim. E olhar uma planta ser podada sem entender que biologicamente ela precisa dessa poda. Parece uma espécie de tortura. Afinal, a planta ela sente os cortes. Mas acontece que o processo da poda tem um propósito. Quando eu sofri o primeiro aborto, parecia ser a pior dor da minha vida. E aí eu pensei, acho que nunca vou passar por nada que seja mais doloroso do que essa perda. Até passar pela perda de mais um bebê. E a sensação que eu tinha era, meu Deus, parece um pesadelo. É inacreditável que eu esteja passando por isso de novo e tão rápido. Eu mal havia me recuperado do primeiro aborto. Ainda estava tentando me reerguer. Voltar ao meu normal, reorganizar as minhas emoções, porque eu havia me isolado de tudo. Era como se depois de chegar ao fundo do poço eu tivesse cavado um pouco mais, e quando comecei a respirar fundo, a minha vida começou a voltar ao normal. E já não havia mais expectativa de engravidar tão rápido. Eu não só engravidei, como passei pela segunda perda. Engravidei pela terceira vez e logo em seguida meu sogro sofreu um infarto. Estávamos orando, crendo em algum milagre que Deus faria. Não sabíamos se o bebê ou o meu sogro. Então Deus levou o meu sogro e o bebê. Antes disso tudo, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, a melhor fase do meu casamento, do meu trabalho, do meu relacionamento com Deus. Quando, de repente, o chão se abriu diante de mim e eu senti perder todas as minhas forças. Eu estava vivendo a pior dor da minha vida e eu nem entendi o porquê. E nessas horas, as perguntas que vêm ao nosso coração são: será que eu fiz alguma coisa errada? Será que Deus está me castigando? Será que Deus está me punindo? Até que eu entendi que o justo ele não é punido, ele é podado. Eu sei que se você estiver passando também por uma dor, um sofrimento, por uma poda, você pode estar se perguntando: Deus, será que fiz algo de errado? E Deus está te respondendo hoje: não. Essa poda que eu fiz em você não é porque você fez algo de errado, é porque você deu frutos. E como diz o texto de João 15, todo ramo que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos. Então essa poda não é porque você fez algo de errado, essa poda é porque você fez algo certo, você gerou frutos. Agora é hora de subir de nível. É hora de gerar novos frutos. Então, se você me perguntar, Fabi, por que os justos sofrem? Eu vou te responder, para gerar ainda mais frutos. Eu estou aqui gerando frutos. Jesus era um homem justo, mas ele morreu numa cruz, ao lado de dois ladrões ímpios. Se você olhasse aquele cenário, Jesus estava sendo crucificado como alguém semelhante a eles, mesmo não tendo pecado algum. Mas a diferença era que os dois ladrões estavam sendo punidos, e Jesus estava sendo podado. A cruz foi a poda que mais gerou frutos em toda a humanidade. Nós somos frutos dessa poda. Você é fruto da poda de Jesus. Nós somos frutos do sofrimento de Jesus. Em tudo há um propósito, inclusive na dor, em meio às perdas. Somos chamados a permanecer nele, na videira verdadeira, sendo podados para que possamos dar mais ainda frutos para a sua glória. Alinhando o coração. Como você interpreta a analogia da poda em sua vida? Já passou por situações difíceis que podem ser comparadas a uma poda? Como essas experiências contribuíram para o seu crescimento espiritual e pessoal? Eu acredito que quando nós estamos passando, igual ela estava passando por um momento difícil, né? Que é quando o Senhor, ele faz as podas, né? Aqui ela citou a perda de um bebê, mas a gente pode citar N situações da nossa vida, né? A dor, o sofrimento que às vezes você esteja passando. E como você interpreta a analogia da poda em sua vida? Eu acredito muitas das vezes, pelo menos para mim, na minha vida, às vezes nós temos que dar alguns passos para trás para depois avançar. E às vezes você fica tão frustrado com isso, porque você fala, Senhor, por que não acontece, né, comigo? Acontece com um vizinho, com o outro, com fulano, com Beltrano e comigo não. E às vezes essa é a poda, né, do Senhor na sua vida. É uma poda onde você tem que colocar a sua cabeça no lugar, recuar um pouquinho, olhar o alvo novamente para depois você continuar, né, conseguir ir até o alvo, né?
como essas experiências contribuíram para o seu crescimento espiritual e pessoal. Eu acho que quando a gente tem o discernimento de entender a poda do Senhor sobre a nossa vida, nós entendemos que que em tudo há um propósito, né? Igual ela falou aqui, que ela entendeu que quando nós somos podados, aí nós damos mais frutos. Você só é podado quando você dá frutos. Então, aqui a gente consegue olhar para uma outra ótica, né? Se eu estou sendo podada é porque eu estou dando certo, é porque eu estou dando frutos, é porque o Senhor está vendo que eu estou no caminho certo. O texto ele menciona que a poda não é um castigo, mas sim uma forma de impulsionar o crescimento e gerar mais frutos, que é o que eu acabei de falar. Como essa perspectiva pode mudar a maneira como enfrentarmos os desafios e as adversidades da vida? Eu acredito que como essa perspectiva pode mudar a maneira, eu acho que a gente vai entender assim, estou passando por esse sofrimento hoje, mas é para mim gerar frutos. Eu estou passando por esse sofrimento hoje, para o Senhor me podar, porque eu vou gerar mais frutos, né? E igual a gente fez no Divinamente, acho que foi hoje ou foi ontem, pessoas machucadas machucam e pessoas curadas elas curam. Então acho que através do seu sofrimento você vai alcançar a sua cura e assim você vai conseguir curar outras pessoas através do seu testemunho. E eu acredito muito que a pastora Fabiola Mello ela faz isso, né, no seu cotidiano, ela gera mais frutos todos os dias. Versículo para a nossa oração. 2 Coríntios 4, 16 e 18, ao 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, ele é eterno. Então, que a gente possa querer ser podado por Jesus, que a gente possa querer dar ainda mais frutos para o Senhor e que a gente possa buscar entender todos os dias, um pouquinho de cada vez, o porquê que nós estamos passando por tal situação, porque nós estamos vivendo essa dor, esse sofrimento, esse problema. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje e eu te espero amanhã. Tchau, Deus abençoe.